Em Luanda, há quem diga que o mar escuta e responde. Hoje nós vamos mergulhar em uma das crenças mais profundas, antigas e temidas da capital de Angola. Uma presença que não vive nos livros apenas, mas no imaginário, na cultura e no medo silencioso de muitos que convivem com o mar todos os dias. Luanda não é chamada de cidade da Kianda por acaso. Kianda, o espírito das águas, a senhora do mar, a entidade que, segundo tradições, pode proteger ou cobrar. Quanto mais nos aproximamos dessa narrativa, mais percebemos que não estamos falando apenas de folclore, estamos falando de fé, temor, poder simbólico e devoção real. Kianda é uma figura central da mitologia angolana, especialmente ligada à ilha de Luanda e às águas do Atlântico. Seu nome vem do quimbundo, e em sua essência significa espírito das águas. Para muitos, Kianda é uma sereia, para outros, isso é simplificação estrangeira. Na tradição local, Kianda não é apenas metade mulher, metade peixe, ela é uma entidade da natureza, capaz de assumir formas diversas, aparecer e desaparecer, caminhar entre o mar e a terra e influenciar diretamente o destino de quem depende das águas. Diz-se que cada corpo de água depende de sua própria Kianda, mas existe a Kianda, a rainha suprema, a mais temida, a mais reverenciada. Em Luanda, Kianda não é uma lenda distante, ela está presente na fala do pescador, no cuidado com o mar, no respeito silencioso antes de lançar a rede. Na ilha de Luanda, especialmente, histórias se acumulam gerações após gerações. Barcos que afundam sem explicações, mudanças repentinas de humor das águas, sons, aparições, presságios. Há relatos de que figuras políticas importantes do país, incluindo governadores, realizam oferendas ao mar em nome de Kianda, buscando acalmar as águas ou garantir proteção. Entre esses nomes, menciona-se Aníbal Rocha, ligado a práticas simbólicas para apaziguar o mar em momentos críticos. Aqui, a linha entre simbólico e espiritual se torna tênue. Kianda é cultuada e temida. Oferendas são lançadas ao mar, alimentos, bebidas, objetos simbólicos, não como folclore turístico, mas como um ato de respeito e apaziguamento. Há festas tradicionais na ilha de Luanda, especialmente em novembro, onde músicas, danças e rituais reforçam a ligação entre o povo e o espírito das águas. Em outras regiões, como no Bengo, celebrações semelhantes acontecem em períodos específicos do ano. Para muitos, não se trata de adoração consciente, mas de respeito. Mas no mundo espiritual, respeito também é reconhecimento de autoridade. Uma das histórias mais conhecidas fala de um homem pobre que encontrou Kianda nas proximidades da Praia do Bispo. Ela lhe ofereceu um tesouro escondido nas profundezas do mar, com uma condição clara: usar aquela riqueza para o bem da comunidade. O homem aceitou, mas tudo mudou. Tomado pela ganância, esqueceu o povo, acumulou para si e ignorou o compromisso assumido. Segundo a lenda, Kianda então retirou tudo o que havia dado. Algumas versões dizem que o homem perdeu tudo, outras dizem que ele jamais voltou à superfície, algumas ainda dizem que ele ficou louco. Essa história é contada como lição moral, mas também como aviso. Na literatura, Kianda aparece como um símbolo profundo da alma angolana. No romance O Desejo, de Pepe Tela, ela conecta o passado ancestral à Luanda moderna, mostrando que a cidade ainda carrega forças antigas em seu subsolo espiritual. Na música, na arte, nas histórias infantis, Kianda atravessa oceanos e gerações. Ela não é apenas uma personagem, ela é um arquetipo vivo. A leitura espiritual por trás da narrativa. Aqui precisamos parar. Toda cultura possui símbolos. Toda sociedade constrói narrativas para explicar o medo, a natureza e o desconhecido. Mas quando uma figura passa a receber oferendas, temor espiritual e reconhecimento de poder, deixamos o campo do folclore e entramos no campo da espiritualidade. A Bíblia é clara ao afirmar que existem forças espirituais que não vêm de Deus. Nem todo espírito é benigno, nem toda entidade que protege, protege sem cobrar. O medo é um sinal, a exigência de oferendas é outro.
Enquanto que anda é vista como a Senhora das Águas, a Bíblia apresenta o Criador das águas, aquele que estabelece limites ao mar e diz, até que irás e não mais. Enquanto que anda exige respeito para não punir, Cristo se entrega para salvar. Enquanto entidades pedem oferendas, o Evangelho anuncia um sacrifício único, definitivo e consumado. O mar pode ser temido, mas a verdade não precisa ser temida, ela liberta. Tudo isso nos leva a uma pergunta inevitável: quem de fato governa o mar? A Bíblia não ignora o temor das águas, pelo contrário, ela o enfrenta. Nos evangelhos há uma cena que muda tudo. Os discípulos estão no mar, a tempestade se levanta, as ondas se tornam ameaçadoras, homens experientes, pescadores, entram em pânico. E então Jesus aparece, não dentro do barco, não lutando contra as ondas, mas andando sobre o mar. O que para os homens era caos, para ele era o chão. Quando o vento sopra com violência e o medo domina o coração dos pescadores, dos discípulos, Jesus diz apenas, sou eu, não temais. E naquele momento, algo profundo acontece. A criação reconhece o Criador, o vento se cala, o mar se submete. A Bíblia declara que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O mar não é exceção. As águas não são territórios neutros, elas pertencem àquele que as criou. Enquanto culturas oferecem tributos para apaziguar forças, o Evangelho revela um rei que não exige oferendas para não destruir, mas se oferece para salvar. Jesus não negocia com entidades, ele as confronta. Os evangelhos mostram espíritos prostrados, reconhecendo sua autoridade, suplicando permissão. Nenhuma força invisível governa por conta própria. Todas se submetem ao nome que está acima de todo nome. Por isso a confiança do cristão não está em rituais, nem em oferendas, nem em respeito a forças ocultas. Está em Cristo, aquele que anda sobre o mar, aquele que ordena o vento, aquele que governa os céus, terra e profundezas. Histórias como de que anda fazem parte da identidade cultural de um povo e revelam como a humanidade sempre tentou lidar com o medo, o desconhecido e o poder da natureza. Mas a Bíblia aponta para algo maior, não para um espírito das águas, mas para o Senhor das águas, não para uma entidade que precisa ser apaziguada, mas para um Salvador em quem se pode confiar. Se esse episódio te prendeu, te fez refletir e despertou curiosidade, curta o vídeo, compartilhe e deixe sua opinião nos comentários. Você concorda que muitas pessoas ainda vivem com medo de forças espirituais quando podiam viver em descanso em Cristo? Acompanhe a série O que eles creem e o que a Bíblia diz, porque conhecer as crenças é importante, mas conhecer a verdade transforma.